Olá, boa noite. Eu sou Andréa Freitas e você da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense vai acompanhar a partir de hoje as principais notícias através do seu novo canal de comunicação, o RJ Interior, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da noite. O RJ vai trazer os principais fatos que acontecem na sua região e você, telespectador, vai poder acompanhar as notícias onde quer que esteja na nossa rede social e na palma da sua mão. O RJ Interior convida você para estar mais próximo da gente com sugestões de pautas, flagrantes e reivindicações. Quer participar? Então entre em contato com o RJ Interior através do nosso número de WhatsApp, que aparece aqui na sua tela. Então, olha, anote aqui, 22 99 217 4949. Então confira agora as principais notícias da sua região. A população macaense tenta se adequar à exigência do passaporte da vacina nas entradas dos comércios. Comerciantes que descumprir pode ser multado e ter alvará cassado. E a Secretaria de Saúde de Campos está em alerta com a febre maculosa após a morte de uma criança de 6 anos. Dói no bolso, né? O combustível aumenta pela 7ª vez e especialista vai explicar o motivo do aumento. E o Cristo Redentor de Itaperuna é revitalizado. Essas e outras notícias agora no RJ Interior. Agora é lei. Para entrar nos estabelecimentos comerciais, a população de Macaé terá que apresentar o comprovante de vacina. O documento vai servir como um passaporte e quem não tiver imunizado será barrado na entrada. Confira na reportagem. Agora é obrigatório mostrar se você está em dia com a vacinação. Bárbara, na chegada da academia, já apresenta o passaporte através do aplicativo. E com a antiga rotina de passar álcool e usar máscara, está pronta para mais um treino seguro. Eu acho muito bacana, né? Tá todo mundo se vacinando, até porque isso diz que eu estou segura e que o outro também está, né? Então acho que quanto mais pessoas vacinadas, é melhor. E aí se a gente tem essa confiança aqui no nosso espaço onde a gente está treinando, né? De poder mostrar, a gente sabe que todo mundo aqui também está se vacinando, né? E quem sabe as outras pessoas, vendo que está todo mundo se vacinando aí, que precisa entrar nesse lugar com vacinação, né? Com a carteirinha, se vacina também, né? Então, vamos se vacinar para malhar. Com mais um decreto municipal de Macaé, é preciso comprovar ter recebido pelo menos a primeira dose. A comprovação é feita pelo passaporte, que pode ser emitido pelo aplicativo Conect SUS ou até mesmo com papel recebido no posto no dia da aplicação do imunizante. A medida oferece mais segurança para os estabelecimentos, já que muitos ficaram fechados na pandemia. Em conjunto com as outras medidas sanitárias que a gente já está adotando, a questão do passaporte da vacinação vai ser de suma importância para você ter certeza que os locais que você está frequentando, as pessoas estão imunizadas, assim como você está também. É aquela famosa frase, eu cuido de você e você cuida de mim. Além das academias, o passaporte também será exigido em diversos locais públicos. Para os donos de estabelecimentos, a nova medida vai ajudar a flexibilizar mais locais no futuro. Para este empresário da beleza, toda ação é bem-vinda para diminuir os casos na cidade. A gente já precisa de tantas coisas. Hoje tem que andar de máscara para, né, passar álcool gel, limpar os alimentos, ter cuidado com os sapatos e tal. Se a gente puder dar uma aliviada nisso, em alguns itens ao menos, já ajuda. E a pessoa estando vacinada, é tão melhor, né? Então você que ainda não se vacinou, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa e atualize aí o seu cartão de vacina. Olha, especialistas na área de saúde alertam o período de proliferação de carrapatos. A picada pode causar até a morte devido à febre maculosa, como aconteceu na cidade de Campos, onde uma criança de 6 anos morreu. Profissionais da área dão dicas para evitar sérios problemas. A febre maculosa é uma doença infecciosa que pode causar desde formas assintomáticas até casos mais graves, com alta possibilidade de óbito. No Brasil, o mais comum é o carrapato estrela. O clima quente e seco favorece a proliferação.
Este gestor ambiental explica que é preciso ter atenção redobrada, principalmente nessa época. E nesse período que nós estamos passando, finalzinho do inverno, início da primavera, é o período ideal da sua proliferação. A fêmea, ela se alimenta de sangue dos animais, também do ser humano. Depois ela vai à natureza e deposita os seus ovos, que podem ser de 300 a 400. Ele dá dicas de como acabar com a proliferação e cuidados necessários para retirar o carrapato de algum animal de estimação ou até mesmo do ser humano. Tem que retirar com uma luva ou com um plástico. Não pode pegá-lo diretamente, porque você pode acabar eclodindo os ovos na sua mão e debaixo da sua unha. Isso pode trazer problemas seríssimos para a saúde daquele que o catou. Para acabar com o carrapato, basta fazer uma solução de vinagre e de bicarbonato de sódio. Espalhando pelo local onde o carrapato está, ele acaba morrendo. E também os ovos. Eles também, quando eclodirem em contato com o vinagre e o bicarbonato de sódio, também esses novos carrapatinhos também acabam morrendo. E em Campos, uma criança de 6 anos morreu por febre maculosa, após ser picado por um carrapato estrela na comunidade Cafuringa, no distrito de Travessão. A morte foi registrada no último dia 14. Segundo especialistas, a primavera e o verão ajudam na infestação. De acordo com a Secretaria de Campos dos Goitacazes, o último óbito em decorrência da febre maculosa no município foi registrado em 31 de agosto deste ano. Outra morte também foi confirmada no ano passado e em 2017. Na nossa região, a gente vê muito, né, pessoas criando cavalo, né, criando gado, né, dentro de área urbana. E esses animais, eles podem servir como um reservatório, né, uma ponte ali de fonte, né, de carrapatos. Um homem de 49 anos morreu suspeita da febre maculosa em São João da Barra. A Secretaria de Saúde confirmou a suspeita no início da semana e que o material foi colhido e encaminhado para o laboratório do Rio, onde será realizada a análise. Em Porciúncula, no noroeste fluminense, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta sobre o surto da doença mão-pé-boca, também conhecida como HFMD. Muitos casos foram confirmados na cidade e a orientação é que os pais que têm crianças até 5 anos fiquem atentos aos sintomas, que são febre alta e depois surgimento de manchas vermelhas, bolhas nas mãos que podem se espalhar pelo corpo e durar até uma semana. É uma doença contagiosa e pode atingir também os adultos. E após uma denúncia, o Ministério Público do Estado apreendeu 7 toneladas de remédios vencidos em galpão da Secretaria de Saúde de Cabo Frio. Os medicamentos deveriam ter sido distribuídos à população, mas estavam armazenados em um depósito. A Prefeitura assumiu a condução dos remédios, mas informou que foram deixadas pela gestão anterior do governo municipal, mas que, ao assumir o governo este ano, realizou o levantamento da situação e deu início ao processo licitatório para a contratação do serviço de incineração dos medicamentos vencidos. O Ministério Público disse que, após a realização da perícia, vai avaliar e se manifestar sobre a denúncia. O aumento da gasolina tem levado motoristas a buscar outras alternativas de combustíveis e até mesmo de outras rendas para driblar o orçamento mensal. Acompanhe a reportagem. Diante do constante aumento da gasolina, com 1 litro na casa dos R$ 7,00 em alguns postos, tem levado um número crescente de motoristas de aplicativos a abandonar a atividade, diante da forte redução dos ganhos obtidos nas corridas. Valendo a pena, se botar no ponto do lápis, não, porque hoje você está trocando quase que 6 por meia dúzia, porque o preço do combustível está lá em cima, o gás aumentando na gasolina e no álcool sem condições. Com a gasolina nas alturas, muitos motoristas têm procurado alternativas para fugirem dos prejuízos das viagens. Mas aí eu te pergunto, qual dessas você usaria? Gasolina, etanol ou gás natural veicular? A fila de gás natural veicular ainda é grande, mas mesmo assim, com preço mais em conta, dói no bolso. Dói no bolso? Dói muito. Final do mês? Fica zerado, sem nada.
Muito caro, um absurdo. Desse jeito, o país só vai por água abaixo. A fila para a conversão automotiva aumentou em 25%. Mas tudo tem uma explicação. Neste posto de gasolina, a nota fiscal é clara. A gasolina chega por R$ 6,33 e é repassado ao consumidor por R$ 6,88. Para o encarregado que ouve as reclamações dos motoristas, os gastos são muitos. O valor é mínimo. E ainda tem que pagar funcionária, luz, água, um monte de encargo. O problema não se restringe somente aos motoristas de aplicativos. Os taxistas também reclamam do aumento e da concorrência. Falar a verdade, pelo preço da gasolina, que está muito alto, e muito Uber também atrapalhando a gente aqui na rodoviária. Infelizmente, as coisas estão de cada dia de mal a pior. Quem utiliza os serviços de aplicativos reclama que a qualidade tende a cair. Realmente a gente pode estar pegando muito carro ruim, né? Sem manutenção e colocando a vida da gente em risco. Muitos perguntam o porquê do preço do combustível ser tão alto aqui na nossa região, principalmente em Macaé. Vamos acompanhar um trecho de uma entrevista com um consultor em economia que vai explicar para a gente o motivo. Veja só. De fato, a nossa gasolina tem um dos maiores valores do interior do Rio, se não o maior. E, quiçá, um dos maiores valores do Brasil. E mesmo considerando que é a capital do petróleo, né, parece até ser cômico dizer que a nossa gasolina é a mais cara do estado ou uma das mais caras do estado do país. Mas, de fato, existem vários fatores que contribuem para o valor da nossa gasolina. E isso não é de hoje, né? Antes da crise, depois da crise, antes da pandemia, depois da pandemia, o preço da nossa gasolina sempre foi uma das mais altas do país e do estado. E os fatores que contribuem para isso são vários. Entre eles, a centralização dos postos de gasolina, né? A falta da livre concorrência. De fato, a gente viu nos últimos anos novos postos entrando em Macaé, mas ainda assim existe os postos estão dominados por poucos grupos, grupos que detêm muitos postos. Então a gente não vê ainda uma livre concorrência entre os postos e também entre as bandeiras. A gente vê poucas bandeiras na nossa cidade. Outro ponto que contribui efetivamente para o nosso preço é a logística. A logística para trazer a gasolina para Macaé é uma das mais caras. E isso se deve à nossa posição geográfica. Se somar Rio das Ostras e Macaé, por exemplo, e todas as menores cidades do interior, como Quissamã, São de Macabu, etc., não dá uma Campos. Então, a logística das refinarias para Macaé, e esse também é um outro fato, né? Macaé é a capital do petróleo, mas é a capital da extração do petróleo e não do refino. O refino a gente tem Caxias, a gente tem Rio e também agora, daqui a pouco tempo, Itaboraí. Mas Macaé não, a gente tem Cabiúnas, mas Cabiúnas é uma unidade de processamento de recebimento de gás. O que sobra ali para combustível é muito pouco e não é refinado ali. E tem participação aqui no WhatsApp. Uma das novidades é o quadro Seu Problema é Nosso, que começa com envio de fotos e vídeos em que o telespectador mostra algo que o poder público precisa resolver. Na sequência, a nossa equipe de reportagem vai aprofundar o assunto, cobrar as autoridades e acompanhar o caso até a sua solução. Moradores da localidade de Trapólio, do distrito de Trapiche, na região serrana de Macaé, denunciaram a situação de abandono da estrada do local. De acordo com essas pessoas, a prefeitura já realizou obras, mas apenas colocou barro no asfalto. E toda vez que chove, o trabalho é desfeito, já que a técnica não é efetiva. Em nota, a prefeitura de Macaé informou que a estrada pertence à propriedade privada. De qualquer forma, a administração municipal aplicou no local material pó de brita,
que foi levado pelas chuvas, assim como massa asfáltica no início deste ano. Uma equipe irá ao local novamente. E tem mais participação de uma moradora do bairro Lagomar. Moradores da rua W18, no bairro Lagomar, reclamam da falta de tampas de bueiros. A moradora Maria da Penha foi vítima desse descaso e caiu dentro do esgoto. E por pouco não houve uma tragédia. Quem mora no local reclama que boa parte da via pública do bairro não possui tampa de bueiro. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Macaé e a concessionária BRK Ambiental para saber o motivo da falta de manutenção. Em nota, os órgãos informaram que as equipes percorrem os bairros para repor as tampas, porém, tem aumentado o número de furtos de depredação contra o patrimônio público. Quer enviar, então, a sua sugestão de pauta ou enviar um flagrante, por exemplo? Entre em contato pelo nosso número de WhatsApp, 22 99217 4949, ou pelas redes sociais que aparece aqui na sua tela. E a mudança climática pegou todos nós de surpresa, né? Vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira, então? Na região dos lagos, a previsão é de sol entre nuvens, mas não chove. Em Saquarema, a máxima chega a 23 e a mínima 16 graus. Em Cabo Frio e Búzios, a máxima chega a 22 e mínima 16 graus. Na Baixada Litorânea e Norte Fluminense, a temperatura promete subir. Em Rio das Ostras, Macaé e Campos, a máxima chega a 26 e a mínima 16 graus. No Noroeste Fluminense, o dia será abafado. Em Itaperuna, a máxima chega a 26 e mínima 14 graus. Essa semana foi lembrado o Dia da Árvore junto ao início da primavera. Aqui no estúdio está o professor Júlio Leitão, que é gestor ambiental. Muito obrigado pela sua participação nessa noite de estreia do RJ Interior, professor. Boa noite, Andréia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer estarmos juntos aqui nesse primeiro dia do RJ Interior. Eu que agradeço. Olha, professor, vivemos uma situação caótica, né, quando se fala sobre desmatamento. Você é um dos responsáveis pela ONG Clube da Árvore. Falando sobre o Dia da Árvore, como que se encontra o nível de desmatamento aqui na nossa região, principalmente em Macaé? Principalmente a nossa região encontra-se altíssimo, porque hoje a especulação imobiliária não parou. Apesar da crise do petróleo, apesar da pandemia, as obras prosseguem e as pessoas continuam invadindo as áreas de proteção que nós temos, áreas de proteção permanente. É um grande trabalho que está ocorrendo aqui, de invasões, temos árvores sendo retiradas, temos ecossistemas sendo destruídos, temos rios perdendo a sua mata ciliar, que é aquela mata de proteção. Tem acontecido muitas coisas em nossa cidade e em toda a nossa região. Isso acredita que a gente pode reverter essa situação até mesmo com a ajuda do ser humano? É importante isso. Temos como reverter. Primeiro, conscientização. E, acima de tudo, fiscalização. Se a fiscalização operar, se nós tivermos a fiscalização atuante, permanente, em cima dessas situações, tudo isso para. Se não tivermos, o desmatamento continua avançando, continua acontecendo, e aí nós vamos ter graves problemas. Hoje, o nosso problema de recursos hídricos se dá pela ausência de vegetação. Então, a plantação de mudas é muito importante. Fundamental. Fundamental. Nós precisamos fazer um replantio, voltar de novo a plantar mudas. Porque quanto mais árvores nós tivermos, nós teremos o ciclo de chuvas permanentes. Então nós temos as árvores que nos geram o ciclo de chuva e depois nós temos as raízes das árvores que contêm essa água. Então, os grandes reservatórios de água que nós temos em nossa região estão sendo danificados pela ausência da vegetação, pela ausência da árvore. Então a árvore gera chuva e a árvore retém a água. Eu me lembro muito bem que em 2018, né, diante de um levantamento que foi realizado, foi o ano que teve mais plantação de mudas, distribuição de mudas, parcerias, né, em que até mesmo ajudava nessa questão da hídrica, né? Sim, ajudava. Até 2018 nós tínhamos uma grande proliferação de mudas, as empresas participavam, porque isso fazia parte dos contratos com a indústria do petróleo. Infelizmente, a coisa foi decaindo, as coisas foram parando, a indústria do petróleo foi se ausentando, porque é a grande empregadora e a grande geradora de renda na nossa cidade. Ela começou a andar para trás, começou a não mais fazer e foi parando. O Clube da Árvore mesmo
nós somamos mais de 4 milhões de mudas plantadas em nossa região de Mata Atlântica. Nós ajudamos a reverter o quadro de muitas regiões aqui da nossa bacia hidrográfica. Nós fizemos com que novas nascentes pudessem retornar por causa da plantação de mudas. Então é muito importante que isso retorne. Agora, primavera chegou. O que o senhor acredita que vai mudar aí diante do nosso cenário? Bom, a primavera, na verdade, não é um período de chuvas. O período de chuvas é o verão. A primavera é uma parte assim muito bonita, muito bacana, que vai tudo florescer, aquela coisa toda, porque nós estamos saindo do inverno, mas ela é uma estação de transição. As principais são o inverno e o verão. No meio nós temos a primavera. Chuvas de verdade mesmo nós só teremos no verão, a partir de novembro, dezembro. Até lá, nós estaremos num momento de seca. Então, qual é o nosso cuidado hoje? Nós temos que economizar água. Pois é, mais conscientização, né? Professor, muito obrigada pela sua participação nesse dia tão especial para todos nós. Muito obrigado, boa noite. E agora é a hora do esporte, gente. Com a estreia do RJ Interior, você também vai ficar por dentro dos campeonatos. E quem vai atualizar o que acontece nas rodadas é ele, Luan Campos. Ele que está chegando no nosso estúdio, disse para mim, Luan, como é que estão aí os campeonatos das rodadas pelo Brasil? Boa noite, Andréia. Prazer estar aqui com você. A partir de agora, a bola rolando aqui no RJ Interior. Tô na área. Rodada importante para clubes do futebol carioca e aqui do nosso interior. E o adiamento de uma das partidas pela Copa Rio promete deixar o duelo pela semifinal ainda mais acirrada. Olha aí. O jogo entre Maricá e Sampaio Corrêa, que aconteceria ontem, foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Rio. O motivo é uma denúncia feita pelo Maricá, que indicou que o Sampaio escalou de forma irregular o atacante Marcos Vinícius na última partida. Segundo a denúncia, o atacante estava suspenso e não poderia ter participado do jogo de ida. Então, a partida foi suspensa e os dois clubes aguardam decisão judicial. Vale lembrar que na partida de ida, o time de Saquarema venceu por 1-0 na semana passada no estádio Lourival Gomes. Que situação, hein? Agora fica a expectativa, André, de quem avança para a semifinal da Copa Rio para enfrentar então o Madureira. Chegou a hora de falar do Fogão, que engatou a quinta e arrancou na Série B. A partida iniciada agora às 19 horas ganhou grande importância. Olha aí. Melhor mandante da Série B, com um aproveitamento surpreendente após a chegada do técnico Enderson Moreira, já são 83% de aproveitamento em casa. Com 5 vitórias seguidas, o embalado Botafogo chega a Maceió com o desafio de garantir mais uma vitória e 3 pontos fundamentais para garantir uma diferença ainda maior no G4. Hoje, contra o CSA, o Fogão, que é terceiro colocado da Série B, mira uma vitória importante para chegar próximo da liderança e se afastar do primeiro time fora do G4. O Flamengo tá passando o trator literalmente. O rubro-negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 ontem no Maraca e colocou um pé na final da Libertadores. Surpreendente a campanha do Fogão. Mudança de professor, Andréia, que vou te falar, fez toda a diferença. O time mudou da água para o vinho e com o mesmo elenco. Dessa Super Série B, é o clube grande, campeão já da Série A, com mais chances de subir. É isso aí. Esse é o Botafogo, que a torcida gosta. E você, Andréia, tá sofrendo muito? Como é que tá a rodada pro seu coração? Nem vou te contar, meu time tá subindo, tá querendo subir. Então vamos dar uma olhada na tabela dos times da capital e aqui, do nosso interior. O Botafogo, brasileirão da Série B, terceiro colocado, tá lá, firmado no G4. Última partida contra o Náutico, 3-1 pro Botafogo em casa. O Flamengo, ontem venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 na Libertadores e é o terceiro colocado do Brasileirão da Série A. O Fluminense é o oitavo colocado no Brasileirão da Série A e o empate aí contra o Cuiabá por 2-2. O Vasco subiu, apesar do empate contra o Cruzeiro, no Brasileirão da Série B e agora está em 9º lugar na sua luta em busca do acesso e do G4. Vamos agora para os times do interior do Rio de Janeiro.
O Americano, classificado na semifinal da Copa Rio 2021, empatou com o América por 1-1 e venceu no outro jogo por 5-4 nos pênaltis pela Copa Rio. Já o Goitacás é o 6º colocado do Grupo B do Carioca Série B1, apesar da derrota para o Serrano na última rodada. O Sampaio Corrêa, classificado para as quartas de final da Copa Rio de 2021, ele venceu o Maricá por 1-0 e um jogo aí mais do que polêmico de retorno adiado. Fica a expectativa. E o Serra Macaense, 3º colocado do Grupo B pelo Carioca Série B1, perdeu na última rodada polêmica para o Nova Cidade. Fim dos acréscimos, mas estaremos de volta, André. Na próxima segunda-feira, os esportes aqui no RJ Interior. Estarei com você, conferindo todos os detalhes do fim de semana. Um abraço para vocês e que liguem os secadores. Valeu! Obrigada, Luan. E vamos falar um pouco sobre o turismo. Quem conhece a cidade de Itaperuna sabe que o cartão postal do município é o Cristo Redentor, né? O monumento foi revitalizado e chamou a atenção das pessoas que apreciaram o novo visual. Vamos dar uma olhadinha? A revitalização trouxe um novo visual da parte baixa até o alto da montanha, onde está o monumento do Cristo Redentor. O caminho ganhou 33 placas de sinalização para indicar e facilitar o trajeto. A nova pintura deu um efeito mais atraente ao cartão postal. A Liliana, que é restauradora, concorda. Então, eu achei isso incrível porque, além de ter a conservação do monumento, ainda tem essas atrações que valorizam mais a cidade. E ela não foi a única que aprovou as mudanças no ponto turístico. O Cristo Redentor não é só o símbolo do Rio de Janeiro. Quem se afasta cerca de 300 quilômetros da capital encontra em Itaperuna o segundo maior monumento do estado. Este ano, a Estátua do Noroeste completou 55 anos de emancipação. O secretário de Turismo destaca que o Cristo Redentor é um ponto turístico importante para o município e que a revitalização é uma forma de recuperar a economia e mostrar que, como uma empresa de internet, através da Lei Municipal de Parceria Público-Privada, ganhou uma luneta fixa. O equipamento virou atração. Com ele, vários lugares da cidade poderão ser visualizados. Também será possível acompanhar o mágico momento do pôr do sol. Ainda como novidade, os visitantes vão encontrar no local Wi-Fi liberado. Tudo para estimular a interatividade entre os turistas. O turismo é uma das maiores geradoras de recursos, de renda de várias cidades e não deixa de ser de Itaperuna também. Nós temos um polo de turismo em Raposo, que é a porta de entrada do Noroeste quando se fala em turismo, e Itaperuna também tem um turismo muito grande. Além dos pacotes de novidades que o Cristo Redentor já oferece aos visitantes, outro atrativo promete chamar a atenção, principalmente de quem gosta de história. Vamos montar aqui dentro o nosso memorial, o Museu do Cristo Redentor, contando toda a história, com materiais incríveis que nós descobrimos agora, que nem o Claudão descobriu esse material. Nós estamos resgatando esse material para montar o museu aqui em cima. Essa gestão do Alfredão muito preocupada com o resgate da história e da cultura. O RJ Interior vai ficando por aqui. Acompanhe essas e outras notícias nas nossas redes sociais. O endereço, olha, tá aqui na sua tela. Amanhã te encontro às 19 horas aqui no YouTube. Beijo, tchau!